O chão treme, a casa cai, a tempestade destrói, a água invade e a mente e o coração de quem sobrevive ficam em ruínas. Aqui estava minha escola de teatro e era uma salita chiquitita que tínhamos. Terremotos, enchentes, furacões deixam, além de um rastro de destruição, uma cicatriz emocional. A costureira Jocely Reinert, moradora de Ilhota, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, enfrentou no final de 2008 os temporais que mataram 135 pessoas e expulsaram de casa 78 mil moradores de cidades catarinenses. Ela e os filhos não esquecem. E a gente ficava muito apavorado porque parecia que era o fim do mundo, né? O que estava acontecendo de domingo para segunda-feira. E hoje também a gente ainda sente, quando começa aquela chuva e uma trovoada, a gente já fica com medo, principalmente as crianças, né? Já ficam apavorados e então quando começa essa chuva que eles estão na escola e já querem tudo ir embora já. Não ficam na escola. Esse abalo emocional também é chamado de estresse pós-traumático. A psicologia trabalha com um conceito ainda mais específico, o coping coletivo, a maneira como um conjunto de pessoas enfrenta uma situação de estresse que pode ser motivada por um desastre natural. A professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denise Ruschel Bandeira, explica como as vítimas podem ser afetadas. A pessoa pode ter palpitações, todas as sensações físicas, sudorese elevada, não consegue relaxar, não consegue então dormir, muitas não conseguem se alimentar adequadamente. Fora isso, ela pode passar a ter medos inexplicados, não consegue sair de dentro de casa, pode ter sentimentos de depressão, uma tristeza profunda, vontade de não fazer nada. A psicóloga Fernanda Mena Barreto Krum é autora de um estudo sobre recuperação emocional de quem enfrentou um desastre natural. Passou um ano no Sri Lanka tratando pessoas traumatizadas, na maioria crianças e mulheres vítimas de tortura e estupro. A gaúcha Fernanda Krum acaba de chegar ao Congo, na África, com a missão de retirar medos e devolver autoconfiança para vítimas do homem e da natureza. As pessoas perdem a identidade, elas ficam perdidas, elas ficam sem uma referência, em função de que praticamente elas perdem tudo ao redor delas. Elas perdem a casa delas, ou elas perdem a privacidade delas, se são vítimas de tortura, elas perdem muitas vezes, na maioria das vezes, pessoas da família. Tem pessoas que perdem 3, 4, 5 membros, às vezes elas são as únicas pessoas que sobreviveram. Então isso afeta diretamente a imagem do self, né? A imagem que essa pessoa tem dela mesma. Quem sou eu? De onde eu venho, o que eu tenho, né? Onde é que eu me coloco no mundo? A superação de um evento traumático dificilmente é feita sem um apoio. Há quem busque ajuda na religião e na espiritualidade, em um tratamento psicológico ou no simples conforto de um ombro amigo. A assistente social Marlene Fiorotti ajudou vítimas de um vendaval que assolou a região de Águas Claras, na região metropolitana de Porto Alegre. É uma reação de desespero, né? É uma reação de não saber para onde ir, é uma reação de ficar, às vezes, 2 dias sem nem conseguir trabalhar, porque não sabe o que fazer, não sabe como conseguir de novo o básico. Muito raramente essas pessoas ficam sem acolhida em algum lugar. Então, acho que o que marca entre o desespero da perda a solidariedade da acolhida. As cidades se tornam cada vez mais palco de catástrofes climáticas. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, José Marengo, admite que a natureza está mais furiosa, mas a atitude do homem também contribui. Com mais pessoas morando em áreas vulneráveis, qualquer chuva pode virar uma catástrofe. Tem outros lugares onde a chuva aumenta e não produz dano nenhum, porque todo está bem planejado. O caso aqui do Brasil é que as chuvas estão aumentando, mas o pior risco é que a população está cada vez mais exposta a esses impactos de fenômenos climáticos. Então, considerando o desastre natural, aí misturamos clima com planejamento urbano, com pobreza, com urbanização. Ou seja, é todo um conjunto. Mais de 220 mil pessoas morreram no terremoto que atingiu o Haiti no início do ano. O tremor ainda mais forte que assolou o Chile no final de fevereiro matou menos de 1.000 pessoas. A pobreza haitiana acabou potencializando a tragédia, que no país chileno foi amenizada pelo preparo das construções. Mas os sobreviventes, tanto de um país como de outro, viverão marcados pelo desastre.
Um centro infantil no Haiti, coordenado pela Igreja Adventista, tenta cicatrizar os traumas de 5.000 meninos e meninas. A coordenadora do programa, a professora argentina Patricia Miller, relata o comportamento das crianças. Qualquer ruído extraño, qualquer sonido que ellos desconocen, se asustan mucho. Algunos de ellos se manifiestan más agresivos, otros se manifiestan más retraídos, más introvertidos, no expresan sus emociones. Entonces, a través del juego, a través del diseño, estamos procurando que ellos expresen lo que tienen guardado dentro de su corazón. Uma das meninas atendidas pelo centro escapou junto com mais 2 colegas do desabamento de uma escola. Ninguém mais do colégio sobreviveu. Um trauma que ganhou outra dimensão no retorno para casa, conta Patricia Miller. Pero cuando llegó a su casa, después de caminar sobre los escombros y ver escenas muy tristes, llegó a su casa y encontró que sus padres y sus 2 hermanitos habían muerto también porque su casa cayó. Entonces esa niña está sola, totalmente sola, porque no sabe si tiene otros familiares, está todavía en un proceso de shock postraumático, hay cosas que no se acuerda, que ha bloqueado de su memória, pero estamos tratando de apoiá-lo. O tratamento recomendado pela psicóloga Fernanda Krum, que está no Congo, começa com o resgate das lembranças anteriores ao desastre. Depois, pede-se à vítima uma manifestação sobre o momento mais difícil vivido na tragédia, seja por meio de um desenho ou da fala. O terapeuta deve saber ouvir e demonstrar que está ali para ajudar. Depois, é preciso resgatar os aspectos positivos do indivíduo para mostrar como é possível superar o trauma. O ponto é esse, é que eles mesmos consigam começar a identificar quais são os pontos fortes deles. Bom, tudo isso aconteceu contigo e tu está aqui. Quais são as tuas qualidades e as coisas que tu utilizou para que tu tenha sobrevivido. Muitos deles, eles conseguem se dar conta de que mesmo que o trauma tenha acontecido, eles não mudaram, eles são os mesmos. Apesar dos terremotos, dos temporais, dos tsunamis, é um direito de todos viver sem medo. De Porto Alegre, Felipe Peixoto, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar.